Meus irmãos, eu vos saúdo na graça e a paz do Senhor. Confessar também aqui a minha alegria, a minha satisfação, o poder estar com os amados irmãos aqui nesta casa de oração. Eu já estive aqui em outras ocasiões, pelo menos umas 3 vezes já, mas é um prazer hoje estar aqui nesta oportunidade para cooperar, ainda que modestamente, com algo da palavra de Deus para os nossos corações. Eu fui devidamente informado, estou informado do caráter desse trabalho, da juventude desta igreja. O texto que vocês escolheram é Daniel, não é isso? Capítulo 1, versículo 8, nós vamos lá para este livro e com muita perspicácia e aplicação de nossa mente, procurarmos entender o que Deus tem para nós nesse texto e a partir desse texto. Estar no Ministério Vila Nova é sempre uma alegria, é sempre um prazer. Ministério que tem gerado muitos expoentes da palavra de Deus e muitos deles reconhecidos por esse Brasil afora. E, portanto, para mim um prazer e, de certa forma, também uma preocupação em estar ministrando a palavra aos amados irmãos. Eu quero ler alguns versículos, inicialmente a partir do 8, do livro do profeta Daniel, capítulo 1, que diz assim: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pedi ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Vira a página aí, por favor, lá nos versículos de número 18 ao 21. E ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha ordenado que fossem apresentados os moços, o chefe dos eunucos apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e discernimento, a respeito da qual lhes perguntou o rei, este os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E assim Daniel continuou até o 1º ano do rei Dario. Vira algumas páginas a mais, capítulo 5, versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou-lhe o rei e disse: És tu aquele Daniel, um dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Até aí, por favor, toma o seu lugar. Meus irmãos, eu penso que a juventude desta igreja, a liderança e a coordenação desse trabalho fora extremamente feliz ao escolher esse texto e contexto do livro de Daniel para estarem pensando em algumas questões ligadas a alguns desafios que sempre a gente enfrenta, mormente, especialmente a juventude, nessa nossa geração hoje. O tema ou a divisa é a hora da decisão. Fica subentendido, pela proposta do tema, que nenhum de nós passamos pela vida sem ser chamados em algum momento,
sem sermos desafiados em algum momento a tomarmos decisões na vida. E é preciso entender que existem decisões que definem destinos. Decisões tomadas agora fatalmente determinarão o seu amanhã. E dependendo o teor e o comprometimento e o envolvimento em determinadas decisões, poderemos inclusive afetar a nossa eternidade. E o texto e contexto aqui deste livro é um breve livro. Ele tem 12 capítulos. E toda a história da revelação de Deus se desenvolve aqui em torno de 4 principais personagens. E desses 4 personagens, Daniel se sobressai. E a gente observa que ao longo do livro, tudo que aconteceu em termos de ação de Deus naquela conjuntura, naquele momento, tanto no que diz respeito à vida daqueles seus servos, no palco da história, no império da Babilônia, e até profeticamente, para o futuro longínquo a partir daquele instante, tem direta relação com a decisão que Daniel e seus amigos tomaram ali. Mas o mais importante ainda é que a gente pode observar aqui e tirar lições daqui, de que é possível servir a Deus e amá-lo com intensidade de alma, sem se tornar um escapista da vida, sem fugir da realidade, e a realidade tal qual ela se nos apresenta em cada instante da nossa jornada. Nós observamos aqui que esses 4 moços souberam efetivamente ser cristãos, ser servo de Deus, servirem ao Senhor, numa sociedade amplamente anticristã, e mais agravantemente ainda, com uma proposta e uma logística de descaracterização daquilo que se chamava fé em Jeová. Ao longo da minha palestra vocês vão de perceber por que eu estou introduzindo assim. Para tentar tirar-lhe o compromisso, aquele sistema, aquela conjuntura, aquela ideologia dominante onde eles foram inseridos, aquele estabelecimento político, social, religioso, ideológico, filosófico, vamos botar assim, mudou até o nome deles, na tentativa de levá-los a capitular a um outro sistema, a uma outra perspectiva de valores, a uma outra compreensão de fé, a uma outra escala de espiritualidade. Daniel tem um significado muito bom, porque os judeus, muito significativo, assim, muito próprio, porque os judeus tinham a preocupação de dar nome aos filhos que evocasse de alguma forma ou a esperança messiânica ou a ideia de Deus. Dan El, Deus é meu juiz. Todo nome que tenha um prefixo ou um sufixo El tem a ideia de Deus inserido lá, porque no hebraico o nome de Deus não é Jeová, e nem Elohim, e nem Javé, como
está lá, o nome, o substantivo singular, traduzido por Deus é El. Daí você vai encontrar Israel, ou Israel, aquele que luta com Deus. Você vai encontrar Betel, Bet, casa, El, Deus, casa de Deus. E Daniel significa Deus é meu juiz. Botaram nele o nome de Beltesazar. E inseriram, ou pelo menos tentaram inserir na ideia do nome, a homenagem a um deus pagão da Babilônia, chamado Deus Bel. Tinha Marduk, tinha o deus Nebo, daí Abednego. Mudou o nome de um dos amigos de Daniel para Abednego. E por aí vai. Mas não obstante a tudo isto, aquela tentativa, eu já disse, de descaracterização, de empalidecimento, o compromisso daqueles jovens com o reino de Deus, com os valores de Deus, se comprovaram inócuas, debaldes, porque até mudaram o nome deles, mas não mudaram o caráter deles. Mexeram na superfície, talvez descaracterizaram um pouco a imagem deles, porque como estudantes da Universidade de Nabucodonosor, eles tiveram que se inserir naquele sistema, estudar a mesma língua, a mesma filosofia, ter noção, por exemplo, de prognosticamentos e outras situações todas, e eles tiveram os mesmos professores, quem sabe usavam o mesmo estilo de roupa e a mesma moda da conjuntura, mas não tirou da alma daqueles garotos o compromisso com Deus. E sabe onde vai começar? Na decisão. Amém? Eu penso que é por aqui que a gente tem que começar a pensar e de alguma forma tentar fazer uma similitude, uma semelhança, uma comparação entre aquela conjuntura e a nossa hoje. Por quê? Conquanto estejamos vivendo uma outra realidade, século 21, um mundo extremamente tecnologizado, filosofias e ideologias hoje não tão valorizadas tanto quanto em outras situações, a verdade é que nós estamos inseridos também numa realidade onde há, conscientemente ou não, uma logística montada e intencionalmente montada para lenta, mas progressivamente roubar de nós ou fazer-nos entender que tudo é a mesma coisa. Nosso país, por exemplo, vamos trazer daquela conjuntura, daquela realidade para a nossa realidade hoje. A gente está vivendo hoje um momento, eu diria, talvez dos mais graves que a história do nosso país já atravessou, em termos de alma cultural da nossa nação, em termos de perspectiva de valores éticos e valores de moralidade no nosso país. Por quê? Porque, sem querer dar nome aqui, nem nominar isso, aquela corrente político-ideológica, mas a montada aí, quer percebamos, quer não, uma perspectiva e uma tentativa de minar a cultura cristã deste país, dessa nação. Querendo ou não, desde o filósofo alemão Gramsci, que vem sendo montado logísticas e sistemas para fazer morrer, ou pelo menos enfraquecer, a compreensão de mundo que os técnicos chamam de cosmovisão,
uma compreensão de mundo chamada judaico-cristã, assim nesse binômio. O que é uma compreensão de mundo? É como um povo, uma cultura, uma sociedade concebe a realidade maior à sua volta, em termos de origem da humanidade, em termos de sentido e significado da vida, em termos de propósito da existência, em termos de moralidade, em termos de ética, em termos de política, em termos de vida, de filosofia, em termos de prática de existência. Todo o Ocidente é um Ocidente reconhecidamente de perspectiva e de compleição cultural, filosófico-cultural, judaico-cristã. Foi o entendimento exarado das Sagradas Escrituras que legou a nós, ao longo desses 2000 anos de história da igreja, a compreensão do mundo. Eu estou falando para a juventude e para todo o povo de Deus aqui nesta manhã. Tem um livro escrito a 4 mãos, James Kennedy, aliás, James Carter, não é Jimmy Carter. Jimmy Carter é o ex-presidente americano. James Carter e Jerry Newcomb. Eles escreveram a 4 mãos um livro. O título do livro é E se Jesus não tivesse nascido? Eles elaboram lá uma série de compreensões, uma série de afirmações, no sentido de marcar, perceber ao longo da história da igreja, que o mundo, aliás, da história do mundo, especialmente do Ocidente, que o mundo não teria alcançado, a despeito dos seus problemas, é evidente que eles existem, esse desenvolvimento não fosse a força da compreensão cristã de mundo. Na saúde, por exemplo, talvez nós não tivéssemos a música sem o cristianismo. Ora, talvez nós não tivéssemos os hospitais, talvez nós não tivéssemos as universidades, que a primeira universidade do mundo foi fundada por cristãos. Talvez nós não tivéssemos a abertura para a compreensão do universo, para o estudo do cosmo, tanto do macro quanto do microcosmo, porque o cristianismo foi a perspectiva de fé que passou a nós a ideia que a gente vive no mundo aberto, o mundo que Deus criou, estabeleceu leis e possibilitou a nós, agentes humanos, criados à sua imagem e semelhança, de conspirar com Ele e estudar esse nosso mundo. Leia os livros de C.S. Lewis, por exemplo, Milagres. Leia o livro de C.S. Lewis, O Sofrimento. Leia um livro de C.S. Lewis, os debates entre C.S. Lewis, Freud e outro elemento lá. Leia os livros de Plantinga, que é um dos maiores filósofos e apologistas da fé cristã da atualidade. Leia o livro de Alistair McGrath e muitos outros. No sentido de que a própria ciência existe porque o cristianismo existiu. As religiões do mundo antigo, como o budismo, o confucionismo, hinduísmo e outros livros qualquer, elas divinizam o universo. Acham que o universo é algo fechado, e que a nossa vida aqui não passa de um destino, de um determinismo cego e um ciclo vicioso interminável de idas e vindas, de reencarnações e transmigrações de alma. E isso não ajudou em nada. Mas o cristianismo propôs que nós vivemos no mundo aberto. Por isso que nós admitimos a possibilidade de milagres. E só existe milagres porque Deus já colocou lá na natureza, lá na origem, a possibilidade de milagres acontecerem. Grosso modo, milagres no sentido de absoluto, só existiram 3 até hoje. A criação do nada, que é chamada teologicamente, ou na teologia, de criação ex nihilo. Quando Deus diz, haja e ouve. Segundo grande milagre, a encarnação do Verbo,
Quando o infinito vem morar no finito, isso é um milagre. Como é que aquele que não pode ser contido em todo o universo, Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, chegou a dizer: olha, nem os céus dos céus poderão conter-te. Falando de Deus. Esse Deus, na sua absolutividade, vem morar em Jesus de Nazaré. O infinito vem circunscrever-se e limitar-se no finito para chegar perto da gente. É um grande milagre. E eu não preciso de outro para continuar crendo em Deus. O terceiro grande milagre é o milagre da ressurreição de Jesus. E que é a única também. Ninguém ressuscitou na qualidade que Jesus ressuscitou. Nem Lázaro, nem a filha, nem o filho da viúva de Naim, e nem a filha de Jairo, e nem aquelas ressuscitações do Antigo Testamento. Aquelas ressuscitações, para distinguir da ressurreição, foram restaurações ao estado normal de vida. Só Jesus ressuscitou de uma qualidade que nunca mais alguém que passa por aquela ressurreição voltará a morrer. E Jesus é o único. Todos os demais milagres resultam destes. Por que ele multiplicou pão lá em Betsaida, Júlia? Porque tinha duas Betsaidas da Bíblia. Uma na Galiléia e outra em Decápolis. Por quê? Porque todos os anos ele já multiplica pão. Naquele dia ele só fez um atalho, precisava mais rapidamente. Mas todos os anos o lavrador joga 10 quilos de feijão na terra e colhe pelo menos 100. Deus já botou lá o princípio da multiplicação de pão. Naquele dia ele só fez um atalho. Todos os anos ele transforma água em vinho. Já botou lá na natureza, na química da parreira. O elemento planta a parreira lá, e a chuva vem, cai sobre os galhos e a folha, desce ali, vai lá no solo, e vira, e as raízes da parreira, suga aquilo como química, e vem pelos galhos, o tronco, os galhos, e vira e arrebenta em flores, que vira fruto, e que depois de amassada e tal, vira suco, e depois vira vinho. Naquele dia ele só fez um atalho, precisava mais rápido, mas todo ano ele transforma água em vinho. Por quê? Porque é um mundo aberto. Mas por que eu estou introduzindo assim? Para que nós nos encantemos uma vez mais. Eu vou usar o verbo encantar outra vez. Para que nós consigamos enxergar na perspectiva do cristianismo, na proposta de fé cristã, algo extraordinariamente belo que nos empolgue. Eu só estou na fé porque o cristianismo me empolga. Não é simplesmente que eu tenho medo do inferno, ou estou com interesse de chegar no céu, diz que lá tem rua de ouro e muro de cristal. Quem sabe eu fico rico lá, montando um garimpão para eu tirar ouro lá. Já que eu não sou rico aqui. Não tem interesse não. Estar no céu é consequência. É porque de tudo que está aí em termos de proposta de vida, de compreensão de mundo, de recurso para melhor viver, o cristianismo, a meu juízo, responde melhor todas as questões. Tem melhores explicações. E aí eu vejo esses 3 versos aqui, eu quero compartilhar com vocês dentro desse tempo hábil, pelo menos 4 verdades que eu tiro aqui. O que a decisão desencadeará em nossa vida? Quanto é importante a decisão? Nós estamos inseridos como igreja de Cristo. Eu vou até delimitar um pouco mais. Como cristãos numa sociedade anticristã. Eu vou dizer mais. No caso do Ocidente, se o Ocidente não está se tornando anticristão, ele está se tornando pós-cristão. E às vezes a gente não tem senso crítico, como esse, eu vou colocar aqui, esses 4 moços tinham, de participar sim de toda a conjuntura, de não ser escapistas e fugitivos da vida, mas participar com senso crítico, com a capacidade de discriminar e fazer juízo crítico das coisas. E a gente não percebe, por exemplo, que há toda uma logística montada aí para
trazer uma ideologia materialista, uma ideologia marxista, anti-Deus, instalada aí nos comandos deste país. Vou citar um exemplo. Pode ser engano meu e tomara eu esteja enganado, e eu não quero ser dono da verdade, nem pretendo jamais me tornar dono da verdade. Mas até esse programa aí de mais médios, excetuando o elemento eleitoreiro, porque assim como no passado outros políticos fizeram planos de última hora para enganar a massa ignara, me perdoe esse adjetivo, a massa ignara, e levar de roldão a presidência e o comando político, isso também tem um teor eleitoral aí. Mas a longo prazo, enviar essa turma de médicos de Cuba, e nada aqui de preconceito, apenas uma constatação. Por que foi escolher de Cuba? Defendem o velho Fidel e o seu irmão Castro, os Castros lá, o governo castrista. Mas quando veio a blogueira aí, eles não quiseram deixá-la. Se não fosse a oposição, nem no Congresso ela tinha entrado. E prega muito em liberdade de opinião, mas uma liberdade de opinião, desde que esteja dentro da nossa proposta, dentro do nosso cronograma, dentro do nosso projetinho. E agora esses médicos vão para esses bolsões, esses grotões desse Brasil afora, na área mais sensível de todos nós, especialmente daqueles que por razão de informação e também de capacidade de análise, estão vulneráveis, estão entregues no momento da dor, e a gente não sabe o que vem a posteriori. E junto com esse pacote, a partir de 2015, se não estou enganado, 2016, tem um decreto presidencial aí. A partir de lá, todas as crianças de 3 anos acima têm que passar o dia todo na creche. Quem vai ideologizá-los lá? Porque é uma perspectiva, há uma proposta de antagonização da fé cristã, e de alguma forma ela deu com os burros na águas, durante 70, 75 anos da perspectiva elaborada, militarizada, chamada ateísmo filosófico, a partir de Engels, Karl Marx, Lenin e Stalin, essa coisa toda, viu que não adiantaria. Qual é a proposta agora? Demolir, implodir a compreensão de mundo cristão, demolindo as pilastras que mantêm essa perspectiva de fé, que é família, moralidade, liberdade e fé. Viram que não consegue fazê-lo pelo macro, pois que, aliás, Newcomb e James Carter botou lá no livro, ao longo da história do cristianismo, isso não é positivo, é extremamente negativo. As guerras religiosas, as cruzadas, eliminaram cerca de 22 milhões de pessoas, por incompreensões, desvios. Mas nos 70 anos do comunismo, a tentativa de implantar a ideologia de uma mente só, e anular a ideia de Deus e da cosmovisão cristã, sacrificou-se 67 milhões de pessoas. Só patrícios e compatriotas da antiga URSS, nas gulags e nos campos de concentração da Sibéria, eles mataram dos seus patrícios 27 milhões de pessoas. Aí veio 88, 89, a glasnost, a perestroika, a queda do muro de Berlim. Eles tiveram que repensar qual é a estratégia, e eles inteligentemente, agora a gente vai ganhar bombardeando as colunas que mantêm a estrutura de pé. E a gente precisa voltar às escrituras para perceber isso, porque lentamente a própria fé cristã está sendo descaracterizada, não é? O Ocidente, eu já disse, está se tornando anticristão.
se não anticristão, pós-cristão. Os valores, a essência, a perspectiva, a filosofia, a compreensão de mundo que está se construindo aí, não é mais aquela que emana das Escrituras. A compreensão judaico-cristã da vida, da nossa origem, porque estamos aqui, qual é o nosso propósito, qual o significado, qual os valores da existência humana, da família, da igreja, da fé, qual é o sentido bíblico cristão de liberdade. Deixa eu dizer para você aqui, então, essas 4 verdades, eu as aplico e já começo a concluir. Primeira delas, essa decisão que Daniel tomou aqui de modo muito fortemente, quando ele disse, Daniel propôs, tem uma versão aqui, a versão que eu estou usando hoje, tem outra versão diz assim, Daniel determinou no seu coração, outra diz, Daniel resolveu no seu coração não se contaminar. Ela desencadeou pelo menos 4 grandes verdades que a gente precisa aplicar à vida aqui. Primeira delas, preparou esses homens para participarem, para atuarem numa conjuntura pagã, sem perder o compromisso e a identidade espiritual que eles tinham. É claro que a decisão que eles tomaram, deram a eles a possibilidade de inteligentemente decidir a hora de dizer sim e a hora de dizer não. Desliga ali para mim, faz favor. Até por causa da minha voz, eu tenho uma faringite aguda, ela vai me perturbar. A hora de dizer sim e dizer não. Evidentemente, por muitos anos eu sou assembleano, toda a igreja, desde que eu saí das fraldas. Tentou-se fazer uma proposta de fé cristã, só em cima do não pode. E não é por aí. O cristianismo, conforme Jesus nos propôs, não é uma ideia de encabrestamento das pessoas, não. Mas é uma questão, é um chamamento a cada ser humano, a cada pessoa, a vir para Cristo, a sentar-se aos pés dele, a aprender dele e inocular na alma, introjetar no ser, olha, verdades e princípios que vai nortear a vida. Pode soltá-lo, ele vai saber ser cristão em qualquer realidade, e é a decisão que vai determinar, vai fortalecer isso. O cristianismo não é uma proposta de fé castrante, que delimita, que diz você não pode, não é assim não, você pode tudo, eu posso tudo. Posso inclusive sair daqui em termos de possibilidade, e sou livre para isso, procurar um traficante aí me entupir de droga, eu posso. A Bíblia diz que eu não devo, não é inteligente, não é coerente, mas que eu posso, sou livre para isso, e Deus não vai cortar minha cabeça, e nem meter uma espada na minha costela para eu não pecar. Isso é conversa fiada. Você pode tudo. Deus te ama tanto que veio aqui em pessoa. Eu já disse que a encarnação do Verbo em Jesus de Nazaré é o maior milagre. Ele te ama tanto que veio aqui em pessoa, vestir sua pele, assumir seus nervos, calçar seu sapato, transitar pelo seu caminho para te resgatar. Mas se você quiser ir para o inferno, PT saudação, é decisão sua. Vai ferir o coração dele, vai sangrar a alma dele, porque ele veio morrer por você, mas ele não vai obrigar você a nada. Seja o que você quiser, do jeito que você quiser, e Deus não vai te forçar a nada, porque esse é o princípio da compreensão de liberdade cristã. E se Deus tivesse que castrar, que cercear, que proibir, que delimitar, que controlar, que tivesse que encabrestar, ele devia ter feito lá no Éden, né? Os nossos primeiros pais, irmão Adão e Eva, ainda estavam no prazo de validade, made in celestial, ainda estavam no prazo de validade. Não, é agora que eu tenho que cuidar. Agora a gente já está velho, já acabou a validade, a raça humana já envelheceu, pecou demais. Ele não fez. Ele estava presente, como sempre esteve. Vigiou lá, ia lá todos os dias pela viração do dia.
Mas quando eles resolveram romper-se no uso de sua liberdade, ainda que usando-a erradamente, Deus não interceptou o caminho. Vão, a escolha é vossa. Agora, por sermos livres, toda escolha, toda decisão tem consequências. E eu fico observando aqui, porque no primeiro momento, Daniel tinha a capacidade, o senso crítico. Isso resulta da decisão tomada, da determinação assentada no coração, de dizer não a determinadas coisas ali do Império Babilônico. Nós não queremos participar. Nós não vamos nos imiscuir nisso aí. Nós não vamos participar dessa situação aí. Mas no que concerne a ser parte decisiva na estrutura da construção de poder, inclusive fazendo curso de cultura e filosofia paganizada da Universidade de Buenos Aires, falou: nós queremos, nós vamos participar. Eu penso que isso aqui é a primeira grande verdade. Porque, trazendo para os nossos dias, eu penso que nós nunca vamos agir transformadoramente em nossa sociedade. E a razão porque esse espírito de descristianização da cultura ocidental, inclusive aqui abaixo da linha do Equador, é porque nós não formamos gentes em cristãos para atuar nas múltiplas áreas de formação de opinião da sociedade. A gente acha que servir a Deus é só atrás do púlpito, atrás do microfone e cantando louvor, esparramando a reza na cara. E a gente esquece que o cristão que for médico é ministério dele, cristão tanto quanto o meu aqui atrás do púlpito. E a gente esqueceu disso. Aí quem vai lá para o BBB, o besterol dos babacas do Brasil, não é um cristão com informação, com capacidade de fazer opinião. Não, é um Jean Willis. E o cara lê 25 livros por ano, aquela coisa toda. E claro, é um pedagogo, é alguém que fez doutorado em letras e essa coisa toda. E vai lá. Nós não temos um jornalista. Não é para fazer a tribuna do jornal um púlpito, que a gente não consegue. Eu vou falar isso aqui dentro do tempo hábil. Desigrejar o discurso. Já viu falar no dialeto evangeliquez? A gente fica tão dominado pelo evangeliquez que tudo que a gente fala tem uma terminologia que ela é redundante. E aí a gente não tem um cristão que exerça o jornalismo como âncora de um grande jornal, como editor-chefe de um grande jornal, que exerça a profissão de jornalista a partir dos princípios e valores cristãos. Não temos um pedagogo, a maioria, não temos alguém assentado no MEC, aí a gente fica brigando pela periferia, está sempre na periferia. Tem gente que diz: pastor, eu não gosto de política. Não tem problema, alguns gostam, vão para lá e faz lei para você cumprir. Não gosto. Não é que gostar de política no sentido de se imiscuir, participar no esquemão aí, não. É gostar de política como arte, entender a arte da política como meio de governar, de administrar as questões da polis. Polis é a cidade. Não adianta eu dizer eu não gosto de política. Ok, tem gente que gosta e gosta muito. Vai para lá e faz leis para você obedecer. E não obedece não para você ver. Conscientemente ou não, o chicote vai cair no lombo daqui a pouco. E é por aí que a gente pensou que ser cristão era ser cristão apenas dizendo não. Mas eles aqui não, sabiam dizer não, mas em determinado momento dizendo: não, nós queremos participar desse negócio aí. Nós somos crentes, somos da Assembleia de Deus lá de Jerusalém, está aqui nosso cartão de membro, mas como é que é esse negócio de vestibular aí, para fazer o curso de vocês aí, a gente vai participar, deixa conosco. Imagina nem. Eu sou de uma igreja, tem mudado, graças a Deus, esses últimos 20 anos, mas numa época eu disse assim: meu filho, não precisa nem estudar.
conhecendo dinheiro, sabendo contar e conhecendo dinheiro, e assinar o nome, de preferência por extenso, ó, já está bom. E o cabra assinava o nome por extenso, metia o dedão lá na placa e... Hoje não. A gente precisa de, especialmente nesta juventude, nessa conjuntura, porque Cristo pode vir hoje e pode voltar daqui a 10.000 anos. E se nós não tivermos uma participação transformadora como esses moços aqui na sociedade, o sistema malignizado aí, com a sua ideologia anti-Deus ou contra Deus, ou a pós-cristã, vai nos engolir e ditar uma escala de vida que vai ferir e sangrar nosso coração. Quando você vê seu filho voltando lá da escola, que Deus te guarde, que Deus nos guarde, daqui a uns 5, 10 anos, totalmente ideologizado conforme a perspectiva materialista, naturalista, que já está em voga hoje. O que é o naturalismo? Naturalismo filosófico é a maior força dominadora, ou seja, de formadora de opinião da atualidade. Grosso modo, ela parte da seguinte perspectiva: tudo quanto existe são energias jogadas ao acaso, nada tem propósito. E a perspectiva naturalista de mundo trouxe consigo a ideia do hedonismo, do relativismo. É bom para você, então faça. Te dá prazer, capitalize. Não pense se é certo ou errado. Tira da sua mente essa ideia de ética, de que isso é bom porque é correto. Não. Pratica aquilo que é bom para você. Faça a sua ética. É o relativismo. Toda verdade é verdade subjetiva. Não tem verdade absoluta mais. É a bandeira dessa nossa cultura hoje chamada pós-moderna. Veja que até entre nós isso já pegou. Nós não falamos muito mais em doutrinas pesadas da Bíblia, que é somente a antropologia bíblica, a perspectiva bíblica da criação do homem, sua natureza constituinte e aquilo que é inerente à condição de gênero humano, de ser humano, chamado queda, pecado original. Porque não é inteligente, não é soft, não é politicamente correto dizer isso. Porque o naturalismo filosófico parte do pressuposto que a gente é inerentemente bom. O máximo é a sociedade que nos faz mal. É a família. Eu sei que em função de desvios, desvios sociais potencializam aquilo que já existe aqui. Mas só pode ser potencializado porque já existe na minha alma. Eu fico olhando. Oxalá a gente consiga chegar a um tempo em que nós tenhamos cristãos atuando nas mais diferentes áreas da nossa sociedade, nas mais diferentes áreas de profissão da nossa sociedade, e fazendo diferença lá, no sentido de passar para o mundo uma perspectiva, uma compreensão da realidade circundante, a partir dos valores cristãos. Amém? Precisamos disso. Porque senão vai a vaca com a corda e tudo para o brejo. A segunda verdade aqui, além desta, de eles, a partir da decisão, serem capazes de coerentemente, inteligentemente dizer sim, outra hora dizer não e outra hora dizer sim. Segunda verdade que eu gostaria que você se atentasse bem para elas. A sua decisão e determinação vai ajudar você a lidar com as paranoias misticistas do nosso mundo. Eu vou dizer entre nós também. Eu tenho ministrado muito por esse Brasil afora, tentando perceber qual é a realidade. Porque o profeta de Deus, e eu não estou me definindo como profeta aqui, mas todos aqueles que proclamam a palavra do Senhor precisam proclamá-la para a sua geração e conjuntura, com a mesma pertinência e relevância que ela tinha quando o autor sagrado a escreveu lá no passado. E um dos grandes problemas
do pentecostalismo, eu tenho dito isso em minhas ministrações por aí, é que nós já chegamos a 102 anos de pentecostalismo. Eu imaginei, ou pelo menos esperei, ou pensava, imaginava, vou botar o verbo assim, no imperfeito, que nós aproveitaríamos esses 100 anos para repensarmos alguns valores e compreensões daquilo que é chamado, daquilo que faz parte do nosso pentecostalismo. Olha bem que eu estou falando de ismo, que não deixa de ser também uma ideologia, uma filosofia religiosa. Não estou falando pentecostal, do movimento pentecostal, estou falando do pentecostalismo gerado a partir dele, que criou uma paranoia. Tem crente que hoje vive uma paranoia de perseguição. Ele vê demônio até... Gente, não, olha, não vou lá, não posso ir lá, porque o professor lá é ateu. E daí? Eu tenho ministrado palestras para jovens aí, de seminários e simpósios. Tenho dito que o grande problema nosso, enquanto assembleanos e pentecostais assembleanos, é que a maioria daqueles que crescem conosco nos limites da sacristia religiosa, acabam sendo sacudidos na sua compreensão de fé, quando transigem da educação média para a educação universitária. Até porque quem está lá ministrando aula de filosofia, sociologia aí no campus da UFG, não é nenhum cristão, na maioria são naturalistas, que, se não ateu, são agnósticos e céticos. E não tem embasamento, não tem enraizamento no solo da verdade, para poder suportar os questionamentos lá. E de repente, ele está abrindo mão da fé cristã e jogando fora. Mas um outro grave problema é a ideia do misticismo. A paranoia do misticismo. Isso foi acentuado de um tempo para cá, com o surgimento da década de 70, 75 para cá, com os chamados grupos neopentecostais, que falam mais no cabrunco, no capeta, do que em Jesus. Você imaginou se Daniel e seus amigos agora, pelo amor de Deus, nós temos que dar um jeito, mudaram o nosso nome. Até tem um preletor por aí, nem sei se anda mais, mas há uns 5, 6 anos, ele escreveu um livro. Já para você, qual é o seu nome mesmo? Nossa Deus, para ramar a rela na cara. Se esse nome se amaldiçoar, você tem que mudar. Se o nome em si valesse, né? Absalão não tinha feito guerra contra o pai. Porque Ab é um prefixo hebraico que significa pai. Shalom é pai. Paz. O pai da paz fez guerra contra o pai. Se nome valesse, a capital do Espírito Santo devia ser uma bênção, né? Vitória ainda do Espírito Santo. Salvador, então, todo soteropolitano já estava meio salvo, que a cidade dele é Salvador. Tem nada a ver, irmão. É aqui que entra o perigo do misticismo, da gente ficar preocupado com o periférico, com as picuinhas, ao invés de aprofundar nossas raízes. Mudaram o nome de Daniel para Beltesazar, mas não mudaram, eles não se preocuparam com isso. Não ficaram lá envolvidos numa preocupação exagerada do que iria acontecer após isso. Não, irmão. Você pertence a Jesus de Nazaré. O Espírito Santo de Deus habita a sua vida. Você está coberto com o sangue do Calvário. E você, nesta graça, você pode entrar onde porventura você desejar entrar. Entre na confiança que Deus estará com você. Saia dessa paranoia da guerra e da batalha espiritual. Neuzichok, eu estou usando o nome aqui, não faltando correto, mas é de conhecimento público, até escreveu um livro. E tem grupos chamados evangélicos aí fazendo um mapa astral. Como é que você nasceu de qual? No mês tal, e tal. Então o seu signo é de Capricórnio. Então, né, fazendo mapa astral. E gente sobrevoando a cidade, alugando avião e derrubando tonelada de óleo ungido em torno para os demônios não entrar. Não adianta não, irmão, vai entrar do mesmo jeito. Demônio entra na vida, não é na casa, não é no objeto, não. Não tem demônio nesse microfone. Como também não tem unção nesse púlpito. Se tem unção é na minha vida, porque Deus só unge gente, não unge coisas.
Você imagina? Tem gente que fica amarrado, perde anos da vida, preocupado com questão. Não, pelo amor de Deus, eu não vou nem passar debaixo dessa escada. Tem gente que está lá, não passa o saleiro. Ele falou, pelo amor de Deus, toma aqui, pega aqui. Que diz que não pode passar o saleiro assim, assim. Não, tem que botar na mesa para outro pegar. E está virando um mundo evangélico cheio de superstição, irmão. A paranoia do misticismo. Paranoia da demonização. Mas esses moços aqui aprenderam a lidar com isso. Falou, não, pode mudar o nome. Não tem problema não. Muda só o nome. Mas não muda o compromisso. Muda o nome, mas não muda a verdade que está exarada, que está habitando aqui no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mas terceiro, eu encerro aqui. O pastor falou que até 10h30, um pouquinho mais, 5 minutos eu encerro. A terceira verdade, pelo menos, a decisão tomada levou a eles a escolherem os companheiros de jornada. Sabe qual é o problema de muitos? Você é cristão, você quer servir a Deus, e é uma decisão, e é um desejo bom, mas você não tomou uma decisão firme de se associar com gente que acrescente algo à sua vida. Sabe que tem um ditado, uma máxima, uma frase que diz que as pessoas com quem andamos tendem a definir o nosso destino. E o destino escolhido evidencia o caráter dos viajantes. Quem decidiu servir a Deus, amar a Deus e ir para o céu, tem que abandonar a companhia daqueles que viajam no sentido contrário, porque não tem como ir para o sul e o norte ao mesmo tempo. Quem vai para o norte, necessariamente tem que dar as costas para o sul. O grande problema é que por faltar decisão, esse comprometimento, as pessoas ainda estão meio assim com barata tonta, assim, sem saber o que quer e nem o que. Eu estou ainda aí querendo ganhar os dois mundos e não tem como. Tem que se definir. Eu fico olhando aqui Daniel, que sobressaiu como um personagem relevante aqui nesse contexto. Quando ele tinha alguma situação, ele foi chamar os amigos. Se você ler o livro de Daniel, você vai encontrar sempre a citação dos 4 juntos: Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Ou Beltesazar, Sadraque, Mesaque, Abednego. Sabe o que significa? Significa que quem definiu servir a Deus não pode sentir muito prazer na companhia daqueles que têm uma filosofia contrária. E eu já disse que isso não implica engavetar-se, encavernar-se, fugir do mundo, mas implica em definir quais as pessoas que exercerão influência e me ajudarão na jornada da vida. O problema de muitos cristãos, muitos jovens, é que eles querem o céu, querem os valores da fé, querem a vida cristã, mas de repente não querem mais os valores de Deus. Abre mão delas. Gostaria que vocês ficassem em pé em nome do Senhor Jesus. Um instante. Enquanto eu oro aqui, para encerrar essa minha participação, dizendo o seguinte: oxalá o Espírito de Deus caracterize na minha vida e na sua vida essa verdade, esta realidade. E eu li lá os 5:13 de Daniel aqui, quando diz que Daniel foi introduzido. A decisão que eles tomaram levaram a Daniel a distinguir que movimento, que festa ele podia participar ou não. Que diz que tinha uma festa lá e Daniel foi introduzido, sinal de que ele não estava lá. E qual foi a pergunta do rei? Tu és aquele. Como que dizendo, Daniel,
Você está aqui há muitos anos, junto ao poder, aqui no palácio. Você mantém a mesma escala de valor, você não se vendeu, ainda é aquele. O cabra, quando transige, eu falei da educação média para a educação universitária, que começa a ler mais, e aquela coisa toda, ele joga os valores da fé no lixo, porque ele acha que é importante demais. Daniel entrou lá, o rei perguntou, tu és aquele? Quase que ele falou, sou o mesmo, Daniel. Não vendi. Sabe o que levou Daniel a essa posição? A decisão. Coloque a mão sobre o seu coração, eu quero orar. Pai amado, em nome de Jesus, o seu Filho, nós estamos diante de Ti para Te servir e Te adorar, magnificar o Teu excelso nome e celebrar-Te na beleza da Tua santidade. Agora que o Teu amor, que é grande, suficientemente grande, para nos alcançar naquilo de que nós mais precisamos, que a Tua mão continue conduzindo essa juventude aqui. Pai, aclara a nossa mente, a mente de cada moço, cada moça e de cada servo teu, a fim de que nós possamos tomar decisões muito firmes, arraigadas, enraizadas no solo firme da verdade, e que nada nos demova da decisão tomada de ser teu, para ti, servir tão somente a ti. Fica conosco em nome de Jesus, amém. Toma o seu lugar. Pastor ali já veio atrás de mim, né? E eu confundi, pastor, e assumi os dois compromissos pela manhã, mas eu corro lá. Amém. Deus abençoe ao pastor desta igreja, a nossa irmã e a coordenação. Eu me retiro para atender ali o pastor da São Judas Tadeu, né? Deus abençoe. Eu só quero chamar a atenção dos irmãos o seguinte: chave de Davi aqui representa nada mais, nada menos do que a autoridade de Jesus, que ele tem de abrir e de fechar. A Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou... Irmãos, eu consigo ver essa cena. E eu consigo ver a cara do diabo. A cara de Satanás. Quando a Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou das mãos do diabo a chave do inferno. Isso significa que Jesus tem autoridade para abrir e para fechar. É Ele que abre e é Ele que fecha. É Ele que abre e é Ele que fecha.